Olá, boa noite. A Advocacia Geral da União marca para a semana que vem a apresentação de proposta de ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de fraude no INSS. Oposição critica as medidas tomadas pelo governo e acusa o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, de saber do esquema de desvio bilionário. Bom, e a gente não poderia começar de outro jeito, né? Vamos já para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, porque o Tony Vendramini acompanha esse aquecimento. Falta um pouco mais de 2 horas para o show da diva pop, da lenda do pop, Lady Gaga, na praia de Copacabana. Tony, conta tudo, como é que está esse frenesi, esse aquecimento, esse rufar de tambores por aí. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O rufar não é bem de tambores, não. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas o som aqui é dos leques. Esses leques aqui que os fãs da Lady Gaga usam aqui na praia de Copacabana e batem esses leques e fazem um som aqui muito curioso. Esse é o som, esse é o ruído aqui na praia de Copacabana. Agora, a expectativa para esse show, o maior show da carreira da Lady Gaga, um público aqui estimado em mais de 1.600.000 pessoas. Essa expectativa eu vou transferir a pergunta para os fãs da Lady Gaga, né? Vamos ouvir alguns que estão por aqui. Tudo bem? Como é que é teu nome? Bom, eu sou o Noah. Sou Little Monster, tô muito animado. 13 anos que ela não vem pro Brasil. Vim lá do interior de São Paulo, lá de Lorena, interior. Gaga Cabana aqui. Gaga Cabana. Gaga Cabana total. Mal posso esperar pra esse show começar, não tô aguentando mais. Ela precisa vir. E você, a expectativa para esse show? Muito grande, muita música boa, aproveitar o show, beber um golezinho e aproveitar bastante. Tá ansiosa? Você tá ansiosa pra ver a Lady Gaga? Tô ansiosa. A gente tá aqui desde cedo, a gente veio só pra isso do interior de São Paulo. E assim, estou muito na expectativa pra sentir a magia desse show. Pra ouvir os maiores hits, gente, pelo amor de Deus. Nunca vi essa mulher ao vivo. Meu Deus do céu, não tô acreditando. Então é isso, a expectativa é essa. Tá chegando a hora, a Lady Gaga vai se apresentar, mas antes tem o show de abertura da Pabllo Vittar, vai se apresentar de um jeito diferente, um novo projeto como DJ, e o público vai poder curtir. Daqui a pouco eu volto com outros detalhes aqui da festa em Copacabana. Amanda, Augusto. Perfeito, Tony. Até já, então. Um novo vídeo mostra a ação da quadrilha que bloqueou um trecho da rodovia dos imigrantes em Cubatão, no litoral de São Paulo, para tentar assaltar quem passava pelo local. Nas imagens é possível ver os 5 criminosos andando pela rodovia. Na sequência, eles jogam os cones que estavam encostados no guarda-reio e correm com os objetos para bloquear a pista. Instantes depois, a primeira tentativa de assalto. O bando se aproxima do veículo depois do condutor reduzir a velocidade, mas a vítima consegue fugir. Na segunda tentativa, apenas um dos bandidos, aparentemente armado, vai em direção ao veículo, mas também não tem sucesso. Após a terceira tentativa frustrada, eles fogem ao avistarem uma viatura da equipe tática ostensiva rodoviária que foi até o local. Os agentes tiram os cones que bloqueavam o tráfego e saem em busca dos criminosos, que conseguem escapar. Uma das vítimas dessa armadilha foi um motorista de aplicativo que filmava a rota quando quase foi assaltado. Ele diminuiu a velocidade pensando ser uma operação policial, mas conseguiu desviar dos obstáculos e fugir ao ver um dos criminosos. A Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, disse que um policial de plantão identificou a movimentação e acionou o reforço. Em nota, a empresa relatou que colabora com as autoridades para identificar o grupo. A Polícia Militar Rodoviária informou que não há registro da ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que intensificou o policiamento na região e a Polícia Civil analisa as imagens. O Brasil registrou um salto alarmante nos processos judiciais envolvendo supostos erros médicos. Na comparação de 2023 com o ano passado, o aumento foi superior a 500%. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Em 2021, Alberto foi diagnosticado com Covid. Ao procurar um hospital conveniado ao plano de saúde, foi medicado e orientado a voltar para casa. Com a piora dos sintomas, ele retornou ao mesmo hospital 3 vezes. E mesmo sentindo muita falta de ar e febre, foi aconselhado a permanecer em casa até que os sintomas diminuíssem.
Alberto decidiu procurar outro hospital particular, onde foi imediatamente internado com insuficiência respiratória grave. E aí eu cheguei já bem comprometido, tanto que a hora que eu cheguei nesse outro hospital, ele já fui para atendimento, já me subiram para a UTI. Eu não tinha quarto na época, mesmo no particular não tinha. Aí eu tive que aguardar algumas horas, mas já no pronto-socorro eu já fui super atendido. Cheguei a fazer fisioterapia pulmonar no pronto-socorro sem nem ir para o quarto. Hoje ele está recuperado, mas além do susto, a conta ficou cara, quase R$50 mil por uma semana de internação. Alberto decidiu processar o primeiro hospital por danos morais e materiais. Foi um dinheiro não previsto, assim, a gente precisou remanejar algumas coisas, e tanto que o processo é justamente para tentar reparar isso, né? 3 anos após realizar uma cirurgia cardíaca, o Luiz Antônio descobriu que a equipe médica que o operou havia esquecido uma agulha cirúrgica no coração dele. Desde então, Luiz convive com a preocupação de ter um novo problema de saúde. De acordo com Luiz Antônio, a equipe médica não assumiu a culpa e nem se prontificou a ajudar, o que o fez buscar a justiça. O meu médico entrou em contato com o médico, né, que tinha feito a cirurgia, e ele disse que não tinha culpa, certo? Que não poderia fazer nada. Pela arrogância do médico, eu junto com a minha família resolvemos entrar com advogado, né? O número de ações judiciais envolvendo possíveis erros médicos saltou 506% entre 2023 e 2024, passando de 12.268 para 74.558 casos. Os processos incluem reclamações por danos morais e materiais. O Sistema Público de Saúde registrou 10.881 ações por danos morais e 5.854 relacionadas a prejuízos financeiros. Na rede privada, os números são bem maiores, 40.851 processos por danos morais e 16.772 por danos materiais. A população está mais consciente, esse acho que é um primeiro dado, mas o segundo é a explosão, né, de número de usuários dos planos de saúde. O que isso acontece? As pessoas com esse volume talvez não tenham um atendimento adequado dentro da rede referenciada dos planos de saúde ali, ou através de uma correria, ou de uma falta de exames, ela acaba tendo um tratamento inadequado que pode se complicar, gerando aí um erro médico, um erro que a gente chama de, por falta talvez de uma demora de atendimento ou do atendimento adequado no primeiro momento. No Brasil, o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar revela que 6 pessoas morrem por hora devido a erros médicos, totalizando quase 55 mil pacientes por ano. Ainda de acordo com o documento, entre 30% e 36% das mortes poderiam ser evitadas com melhorias em protocolos e infraestrutura. Até o ano passado, o Brasil acumulava mais de 139 mil processos judiciais decorrentes de erros médicos, um aumento de 80% em relação aos casos pendentes de análise de 2020. Para advogados e entidades de defesa do paciente, os números mostram a dificuldade em dar respostas eficientes por parte dos órgãos reguladores e das instituições de saúde. Em especial em casos de erro médico, a gente tem um complicador, que é às vezes a necessidade da perícia. Porque você vai precisar, durante o processo, que um médico auxiliar que assiste à justiça faça laudos para verificar se realmente houve ou não houve um erro naquele caso. Isso demanda um tempo e também um custo para o consumidor quando ele entra na justiça. Que se ele não consegue a justiça gratuita, ele vai precisar arcar com esse custo. E é bem caro, é bem salgado. Então, algumas pessoas acabam desistindo também da demanda por conta de ter que custear essa análise, né, essa perícia aí durante o transcorrer do processo. A advogada orienta como as pessoas devem proceder em situações de possíveis erros médicos. Primeira coisa que o consumidor tem que ter ciência, ele tem direito à informação. Ele tem, quando se fala em saúde, o prontuário médico, as receitas, tudo que ele for tomar no hospital, a cirurgia que ele vai ser feita, ele tem que ser muito bem explicado as possibilidades, quais os tipos de tratamento. Acontecendo algum problema, você deve voltar,
se recorrer ao hospital ou ao médico que, enfim, fez o tratamento, a cirurgia, falar, olha, isso não ficou bem, não ficou adequado e tem direito ao reparar aquilo. Não reparando, aí sim, juntar todos esses mecanismos e voltar aqui para o judiciário, que aqui sim está funcionando muito bem, apesar dessa demanda. Os juízes estão bem atentos, estão muito conscientes em dar aí um respaldo ao consumidor quando lesado. As mudanças climáticas estão destruindo a produção de um dos símbolos da Amazônia. A castanha está ficando cada vez mais escassa. A produção reduziu e os preços dispararam. Fomos até o Laranjal do Jari, no Amapá, que é um dos maiores produtores do fruto, para mostrar como a região está sendo impactada pela queda na produção. Veja na reportagem feita em parceria entre a Amazônia Fox e a Rede TV. Todas as famílias que moram na unidade de conservação do rio Cajari dependem da produção de castanha para sobreviver. A região fica a 260 quilômetros de Macapá, a capital do Amapá. São 2.000 pessoas que vivem em função da safra anual de castanha, período que vai de janeiro a junho. Mas este ano, os extrativistas já perceberam que a coleta não será como antes. Esse ano não deu castanha. Então foi uma diminuição foi um baque muito grande. Porque se esse ano tivesse dado castanha, beleza, mas não deu castanha esse ano. A queda na produção já impactou os preços. O balde de castanha quase dobrou de valor. Aqui a gente vendia de 60, 70 o quilo dela de cascada. Aí, como aumentou muito lá no interior, porque deu muito pouco, a gente aumentamos também aqui, porque não ia compensar pra gente entregar ainda desse valor de 60, 70 reais pra gente, não ia dar mais. Aí a gente aumentamos para 80. Aí agora nesses últimos dias, a gente já aumentamos para 120 o quilo. Seu José está assustado com a nova realidade. Há 40 anos na plantação de castanha, lamenta não conseguir manter o cultivo no terreno que herdou da família. Quando eu nasci, me criei, fui nesse pedacinho de terra aqui. Meus pais, minha mãe, meus tios, meus avós, todos já morreram, né? Eu fiquei tomando conta do terreno. Aí eu comecei a botar a roça aqui, não tinha nem uma castanheira. Agora começou a brotar, olha, a castanheira essa aqui, tem essa aí, tem essa outra aqui, várias castanheiras aqui para baixo. O problema que começa no campo reflete nas vendas. Adriana vive com a banca cheia de biscoitos de castanha, porque os preços altos fizeram o consumidor perder o poder de compra. Manter essa produção no decorrer do ano vai ser um pouco difícil. Muitos desses produtores que vendem esses produtos de castanha aqui na beira da BR, 156, eles vão ter que parar, porque não tem como manter. Não tem como você comprar uma barriga de castanha. Agora ainda que você ainda consegue, né? Mas daqui para junho você não vai conseguir comprar nem uma lata de castanha, porque não vai ter. Porque não compensa eu comprar uma barriga de castanha por 1.200 para colocar aqui para vender. Porque se a gente aumenta o preço, aí o povo não vai comprar, né? As queimadas, o surgimento de pragas, os impactos das mudanças climáticas. Tudo isso contribui para a queda da safra. E a Embrapa monitora todo esse fenômeno com muita preocupação. Existe uma variação natural na produção da castanha, né, tendo, às vezes, um ano de baixa, 2 anos de alta, anos de média produção. Isso é uma coisa normal de acontecer. A gente já sabe disso, a gente já espera. Mas do jeito que está acontecendo agora, né, 2025, e como aconteceu no ano de 2017, isso não é normal. A alternativa agora é olhar lá para frente e mudar a forma como o extrativismo é feito hoje. A Embrapa aposta em tecnologia. A Embrapa hoje já tem uma tecnologia que a gente chama de castanha na roça,
onde a gente aproveita, né, os filhos que nascem naturalmente das castanheiras nas áreas de roça e de capoeira, são as áreas da agricultura itinerante, que são plantados pela cutia, né, é o único dispersor efetivo, na verdade, da castanheira, e ela acaba preferindo esses ambientes de roça e capoeira e leva, então, muito mais ouriços para lá, e ela come, né, e depois, quando ela está cheia, ela enterra as castanheiras, então é a verdadeira plantadora de castanheira. Dentro aí de 7 anos, 8 anos, já há um castanhal sendo formado ali, renovado, que vai ser muito mais resiliente, muito mais resistente a essas alterações, né, às anomalias do clima. A maior exposição de Andy Warhol fora dos Estados Unidos chegou a São Paulo. O artista mais revolucionário do século XX criou peças que se tornaram ícones do imaginário de gerações. São 638 obras que percorrem todas as fases da vida de Andy Warhol. O príncipe da pop art deixou um legado. O artista influenciou não apenas a arte, mas também a moda, a publicidade e a indústria audiovisual internacional. Andy queria levar ao público algo que tinha a ver com a infância pobre dele, como a embalagem da famosa sopa Campbell. Ele trouxe como principal elemento a sopa Campbell, que era o que ele tomava de uma família muito humilde, ele tomava no jantar todos os dias e ele incorporou isso. Já tinha visto uma exposição do Warhol que teve em São Paulo mais ou menos uns 15 anos atrás. Só que era bem menor que essa, né? Essa é a maior exposição, pelo que estão divulgando, a maior exposição feita fora dos Estados Unidos das obras dele. E é bem legal, né? Para ter um panorama mais completo, entender mais a fundo a produção dele, acho bem legal. As obras mais conhecidas de Warhol são a foto de um tabloide de Marilyn Monroe, a pintura a partir da foto da propaganda de um filme de Elvis e a embalagem da sopa. E todas elas estão na exposição. Já a versão polêmica sobre a Santa Ceia foi exposta em um enorme painel de 10 metros por 3. E essa é uma releitura de uma série que ele fez, o Andy Warhol fez, da Última Ceia de Leonardo da Vinci. E é uma das mais icônicas e polêmicas dele, porque ele mistura elementos tradicionais da Última Ceia com elementos da cultura de massa e da cultura contemporânea dos Estados Unidos. Andy Warhol atuou em tantos segmentos que é impossível enquadrá-lo numa só área. Sua obra percorre aí a moda, o cinema, a música. Aqui atrás, por exemplo, temos Michael Jackson. E tudo que ele fazia estava muito conectado com o cotidiano da época em que ele viveu. Estou achando maravilhoso, né? Que consegue misturar fotografia com arte, com desenho, um olhar inovador, ousado, né? Colorido. Estou achando lindo. O público reage de maneira diferente à obra de Andy Warhol. A mensagem vai mudando de acordo com o ano em que a peça foi criada ou montada. De uma simples foto a uma reflexão. Toda interpretação é possível. Me pega um pouco. Acabei de olhar aqui ele falando sobre a morte como um processo burocrático, pensar o trabalho dele me dá uma sensação de uma impessoalidade, do convívio mesmo, mas acho que é um ponto de vista, acho que é um artista bem interessante, bem polêmico. Estou gostando de ter contato com a arte dele. A exposição ficará no Museu de Arte Brasileira da FAAP até o dia 30 de junho. É uma chance única das pessoas verem todo o legado do artista, tudo que ele fez, além da iconografia já conhecida. A presença do público, do tamanho que a gente está vendo aqui, você esperava isso? Olha, foi uma grata surpresa, a gente esperava sim, porque ele é um artista pop, da pop art, que aproxima as pessoas da arte, né? Ele rompe barreiras, ele traz elementos do cotidiano para o ambiente do museu. Então, todo mundo quer ver, é como um imã para as pessoas aqui. Mas ontem realmente superou nossas expectativas. Acho que foi um recorde absoluto de público. A
A Advocacia Geral da União deve apresentar nos próximos dias a proposta de ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de fraude do INSS. A proposta, que deverá ser entregue à Casa Civil, foi discutida durante uma reunião entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. O plano está sendo elaborado pelo grupo especial criado na AGU, com o apoio do INSS e da Dataprev. Em nota, a AGU afirmou que o INSS vai abrir procedimentos administrativos de responsabilização contra as associações investigadas pela Polícia Federal e procedimentos de instrução prévia para apurar a conduta dos servidores. Além disso, o grupo de trabalho prepara ações de improbidade administrativa contra os envolvidos. O governo mantém a intervenção no INSS. Nos bastidores, a avaliação é de que a troca nos comandos do Instituto e do Ministério da Previdência ainda não foi suficiente para pôr fim à crise política. A oposição critica as medidas e afirma que as mudanças anunciadas até agora não alteram a forma como o setor vinha sendo conduzido. Nas redes sociais, o autor do pedido de CPI para investigar o caso, o deputado Coronel Crisóstomo, disse que o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, também sabia de todo o esquema de fraude que ocorria. Por isso, o governo está trocando 6 por meia dúzia. O líder do PL na Câmara, Zósteres Cavalcante, anunciou que vai protocolar uma representação na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação do caso e o afastamento de Volney Queiroz. A senadora Damares Alves anunciou que já entrou com ação para impedir a posse de Volney Queiroz. Ele sabia das fraudes e, como secretário executivo, nada fez. Além dele ter sido omisso, ele prevaricou. Então ele não pode ser ministro, não pode. Lula já nomeou, mas ele não tomou posse. Então a minha ação é para impedir a posse. O governo rebate. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou no X que, diferente do governo anterior, a Polícia Federal está apurando as fraudes e que o inquérito será aprofundado para chegar às raízes do crime, que começou no governo Bolsonaro, mas só está sendo combatido no governo Lula. O presidente do PT, senador Humberto Costa, rebateu as críticas à escolha de Volney Queiroz como ministro da Previdência. Eu acredito que a indicação de Volney Queiroz preenche totalmente os objetivos que o governo tem nesse momento. Colocar alguém no Ministério da Previdência que possa concluir todo esse processo de investigação, encontrar a solução para a devolução dos recursos para os aposentados que foram lesados e tocar esse ministério com competência, com lisura, com honestidade. O presidente Lula deve anunciar na próxima semana a troca no Ministério das Mulheres. Vamos a Brasília, onde o repórter Anderson Arcoverde tem mais informações. Oi, Anderson, boa noite. Eu lembro que no começo do ano havia grande expectativa para uma reforma ministerial mais ampla no governo Lula. Isso acabou não se concretizando, algumas trocas foram feitas a conta-gotas e aí agora tem essa esperada no Ministério das Mulheres. Boa noite. É isso mesmo, viu, Amanda? Aos poucos, o presidente vai fazendo as mudanças que eram esperadas. Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. O presidente Lula comunicou a decisão à ministra Cida Gonçalves durante uma reunião ontem no Palácio do Planalto. Segundo fontes do governo, Lula vinha apresentando insatisfação com relação ao desempenho da ministra. O presidente vai chamar para o cargo a ex-ministra de Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Há pouco, nosso produtor, Gabriel Costa, conversou com Márcia Lopes e ela confirmou que terá uma reunião com o presidente na próxima segunda-feira à tarde aqui em Brasília. Márcia Lopes é professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina e considerada um nome de confiança do presidente Lula. Ela disse que está animada para o cargo e que será um bom e importante desafio. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Anderson. O último boletim médico de Jair Bolsonaro mostra que ele deve ter alta nos próximos dias. O ex-presidente da República está internado há mais de 3 semanas. Bolsonaro tem boa aceitação com a dieta pastosa e por via oral, além de realizar fisioterapia motora e exercícios para combater uma possível trombose. A Justiça de Pernambuco concedeu liberdade provisória a 3 torcedores envolvidos em confrontos entre torcidas organizadas.
Um dos beneficiados é João Vitor Soares da Silva, de 28 anos, presidente da torcida organizada do esporte. Ele responde por associação criminosa motivada por intolerância esportiva. João Vitor é esse homem caído no chão, sendo espancado por outros torcedores. As imagens são de fevereiro deste ano, quando uma briga generalizada entre torcidas aterrorizou as ruas do Recife. Outros 2 homens também foram liberados pela Justiça. O trio deve cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar à noite, proibição de frequentar estádios, não podem manter contato com torcidas organizadas e devem ficar em casa nos dias de jogos. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia neste sábado. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite. Nos vemos na segunda-feira, 7h20. Até lá.